Olá, a graça e a paz. Me chamo Paulo Azaf e neste módulo vamos estudar Cristologia, a pessoa, a obra, os nomes de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Te convido, vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que abra o nosso entendimento, me ajude como professor a ser claro, a trazer o Teu ensino, Senhor, aos alunos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um que vai ver esta aula, que possamos, ó Deus, crescer em graça e em conhecimento diante de Ti. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, vamos estudar o módulo de Cristologia neste curso de Teologia Sistemática. E esta parte da teologia sistemática, a Cristologia, é uma das partes mais ricas do nosso estudo, porque trata exatamente da pessoa e da obra de Cristo. E é significativo, porque a nossa fé é chamada de cristianismo. Ela está firmada, está baseada em Cristo Jesus. Por isso é muito importante nós aprendermos mais sobre Ele, sua pessoa, sua obra, os seus nomes. É muito importante aprendermos esse módulo de Cristologia, porque a nossa atenção vai estar focada naquele que nos redimiu, naquele que morreu por nós, naquele que nos salvou. E nessa primeira aula, nós vamos focar no relato bíblico sobre Jesus descrito nos evangelhos, descrito pelos apóstolos e descrito no Antigo Testamento. Nós vamos focar sobre o Cristo da Bíblia nesta primeira aula. Então vejamos primeiro Jesus nos evangelhos. E por que nós temos 4 evangelhos? Talvez você já tenha feito essa pergunta, talvez você já tenha até visto algo a respeito, mas por que Deus resolveu fazer assim? Por que não apenas uma biografia definitiva sobre Jesus? E por que Deus se agradou em dar 4 relatos históricos, teológicos, biográficos de Jesus? Olhando toda a sua pessoa e a sua obra em perspectivas diferentes. É por isso que nós temos 4 evangelhos, porque o retrato da vida e da obra de Jesus é trazido a nós em 4 perspectivas diferentes. Por exemplo, no Evangelho de Mateus temos uma perspectiva judaica. A ênfase está em Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e Mateus mostra claramente que Jesus era o Messias prometido, o Messias esperado pelos judeus. Então a ênfase do evangelho escrito por Mateus está nos judeus. E já o livro de Marcos, ele é breve, tem o seu estilo curto, e Marcos segue a vida de Jesus mostrando os seus milagres realizados na Palestina, um cenário de ação, mostra já de uma outra perspectiva a vida e a obra do Senhor Jesus. Já o retrato oferecido por Lucas, o médico, né, que não era judeu, o único não judeu a escrever, ser o escritor da Bíblia, e companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens, Lucas nos mostra que Jesus veio para salvar não apenas os judeus, mas também homens e mulheres de todas as nações, estrangeiros. Lucas demonstra muito isso no Evangelho. Portanto, ele oferece também vários ensinos de Jesus, parábolas de Jesus, focando também na sabedoria de Jesus. E por último, nós temos o Evangelho escrito por João, que 2/3 desse Evangelho é dedicado à última semana da vida de Jesus, a semana ali da crucificação. João oferece um retrato altamente teológico, altamente rico em teologia, e demonstrando que Jesus é a encarnação da verdade, Jesus é o Verbo, Jesus é a luz do mundo, Jesus é aquele que dá vida abundante. Portanto, perceba, cada um dos 4 evangelhos retrata de uma perspectiva o nosso Senhor Jesus, retrata suas qualidades, sua pessoa, sua obra de uma maneira diferente, cada um de uma maneira especial, retratando fielmente, corretamente a vida e a obra do nosso Senhor. E em segundo lugar, nós podemos ver no Novo Testamento também a reação das pessoas nos evangelhos. Não somente o fato de nós termos 4 evangelhos e cada um retratar a vida do Senhor Jesus de uma perspectiva diferente, mas nós temos também a reação das pessoas a Jesus nos evangelhos.
Nós vemos como uma variedade de pessoas reagiram a Cristo. Nós temos a reação dos pastores de ovelha ao receberem a notícia do nascimento de Jesus, Lucas 2, do 8 ao 20. Nós temos a reação de Simeão, que vai ao templo quando Jesus é apresentado, Lucas 2, 29 a 31. Temos a reação de João Batista, que se dirige a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. A declaração de Pilatos, que diz: não vejo neste homem crime algum, Lucas 23, 4. E vemos também um retrato do centurião, ao testemunhar a crucificação de Jesus, ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus, Mateus 27, 54. Nós vemos até o duvidoso Tomé, que ao ver Cristo ressuscitado exclama: Senhor meu e Deus meu, João 20, 28. Portanto, em resumo, nós achamos o retrato de alguém sem igual na história humana. A reação dessas pessoas a Jesus nos evangelhos demonstra que ele não era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, ele era poderoso, ele era aquele que viria salvar o seu povo de seus pecados. O retrato que nós vemos de Jesus nos evangelhos é de um homem totalmente puro, totalmente santo, sem pecado, um Deus homem, um Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Portanto, primeiro nós vimos por que nós temos 4 evangelhos, segundo, a reação das pessoas nos evangelhos, e também o próprio Senhor Jesus dá testemunho de sua identidade. O Senhor Jesus ele faz afirmações ousadas a respeito dele mesmo. Ele faz declarações falando eu sou. Nós temos isso no Evangelho de João. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ainda disse também: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus usa essa linguagem a respeito de si mesmo, ele estava se identificando claramente como o próprio Deus. Eu sou. Somente Deus poderia falar isso, e Jesus poderia falar isso, por ser a segunda pessoa da Trindade, por ser o Filho, Deus Filho. Portanto, esse é o testemunho de Jesus nos Evangelhos. E temos o testemunho dos apóstolos sobre Jesus ainda no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele nos revela riquezas muito grandes sobre o Senhor Jesus Cristo. Cristo como nosso Salvador, ele explica a expiação, ele fala sobre ressurreição, ele fala Jesus como nosso mediador e nosso redentor. O apóstolo Paulo, ele em sua teologia traz muito sobre a pessoa de Cristo. E também não só nas cartas de Paulo, mas nas cartas de Pedro, nas cartas de João e também na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, Cristo é demonstrado como o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele é retratado como superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio araônico do Antigo Testamento. Ou seja, de Mateus a Apocalipse, o tema central do Novo Testamento é Cristo. Ele é exaltado, ele é engrandecido, ele é o centro do Novo Testamento. E também não só do Novo Testamento. Por último, nós vamos ver que Jesus também é o centro do Antigo Testamento. Esta aula é sobre o Cristo da Bíblia, e ele é o centro de toda a Bíblia, não só de Mateus a Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse. Cristo é o tema central do Antigo Testamento também. O tabernáculo, que foi descrito em grande detalhe, é altamente algo simbólico do próprio Jesus. Em sua pessoa e obra, ele é o tabernáculo do Antigo Testamento. Todos os detalhes também do sacrifício que era feito no Antigo Testamento acham seu cumprimento no sacrifício de Jesus. E também os livros dos profetas estão cheios de referências ao Messias, a Cristo, até mesmo em Salmos, tem salmos messiânicos. Portanto, para aprender sobre Jesus, não vamos apenas no Novo Testamento, apenas nos Evangelhos, apenas nas cartas. Desde o Antigo Testamento ele é proclamado. Jesus, o Cristo da Bíblia, ele é exaltado neste livro. Neste magnífico retrato das Escrituras, vemos o homem perfeito, mas não apenas um homem perfeito. Vemos também aquele que é realmente Deus conosco, Deus encarnado, Jesus Cristo. Essa foi a primeira aula do nosso módulo, o Cristo da Bíblia. Nós vimos
algo muito interessante a respeito do nosso Senhor Jesus. E eu te convido para estar comigo na aula que vem. Nós vamos aprender sobre as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Eu te convido para ver a próxima aula juntamente conosco. Que Deus abençoe. Tchau, tchau e até mais.